esse pronto-socorro de almas e mais que nunca essa noite, um ponto de luz na espiritualidade para que possa aqui estar trabalhando e nos auxiliando. Eu não precisaria nem falar nada mais, porque o padrão vibratório já começou lá em cima, não é? Então eu estou muito feliz, agradeço em nome dos amigos aqui presentes, Dona Val, Douglas, Fatinha, Léo, estendo a todos os demais o convite e de estar aqui mais uma vez, é uma alegria imensa. Prova de fogo. Estamos no ano de 1998 e nesse ano nós recordamos a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade: qual o objetivo da encarnação? Recordando essa questão, em 1998, nós nos deparamos, nós todos que aqui estamos, com a seguinte fala: Deus lhes impõe a encarnação como meio de chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Mas todos teremos que passar pelas vicissitudes da existência corpórea. E aí essa questão, às vezes ela passa tão rápido pela nossa vida, quando nós estudamos a primeira vez o Livro dos Espíritos, que a gente não se atenta nas pequenas coisas que a questão traz. Então, se todos teremos que passar pelas vicissitudes da existência corpórea, a palavra vicissitude tem que ser muito bem entendida. O Cristo já disse, está lá em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse, Dona Val, Douglas, Rose, cada um de nós que aqui está, em particular, você terá. Mas ele disse, tereis. Todos nós teremos. Então, quando a gente faz essa viagem, saindo da pátria espiritual e adquirindo um corpo físico, uma existência nova, uma roupa nova, igual quando a gente vai na loja e quer muito uma roupa, você escolhe aquela que te cabe bem, que te cai bem. Você não vai pegar qualquer uma que esteja muito justa ou muito folgada. Então você escolhe direitinho a roupa que você quer. Assim é a nossa volta ao planeta escola, que é a Terra. De todas as vezes que voltamos, se tivermos condições, porque não somos todos, e não é em toda a encarnação que a gente conseguiu fazer isso. Mas, haja visto que estamos numa segunda-feira, nesse horário, sentados aqui, aprendendo junto e nos alimentando do pão do Espírito, que é Jesus, à luz dessa doutrina consoladora, nós já temos um pouquinho de condições de pensarmos acerca disso. Então nós pensamos bem a família com quem vamos voltar, com quem vamos comer sal juntos, o nosso papai, a nossa mamãe, os nossos irmãos, onde vamos trabalhar, onde vamos habitar. Às vezes nascemos lá em outro lugar, caímos aqui em Bitinga, caímos em Matão, como é o meu caso, e a gente foi escolhendo os nossos rumos. E estamos aqui. Mas qual é o problema? O problema é que quando chega a aflição, às vezes no casamento, um revés financeiro, um problema no trabalho, um problema de saúde, quando chegam as nossas provas, as nossas expiações, a gente fala, o fardo está muito pesado. Eu não aguento carregar, eu vou desistir. Não quero esse Deus, porque eu pensava que Deus fosse diferente. Por que comigo? Por que agora? Ou por que com alguém que eu tanto amo? Então voltemos a esse entendimento. Porque na fala dos Espíritos a Kardec, na questão 32, passaremos sim por vicissitudes. Temos muitas expiações até que consigamos ser um espírito missionário, como tantos que existem, que estão aí para nos exemplificar e mostrar o caminho, até que chega no guia e modelo a ser seguido por todos nós, que é Jesus. E a gente vai se espelhando, vai aprendendo, outros vão abrindo o caminho. Mas quando nós estamos passando pela expiação,
a gente reclama muito. E se esquece que não é só espiar. Mesmo nos momentos difíceis, nós temos o dever de entender essa questão 132, porque lá não fala só sobre provas, expiação ou missão. Fala também que uma das funções da encarnação é sermos co-criadores com Deus. Criar junto com Deus oportunidades de amor, de caridade, de transformação íntima, partindo da nossa, onde nós seremos espelho para que os outros nos enxerguem e digam assim: se a Rose mudou, eu mudo. Porque pensa numa pessoa difícil, se ela está um pouquinho melhor, eu consigo. E assim sucessivamente. Então voltemos ao ano de 98. Nós estamos aqui em prece pela saúde de Divaldo Franco e hoje nós vamos trazer um dos casos de Divaldo. Essas provas de fogo que são as nossas voltas ao planeta escola. Divaldo conta que ele, toda vez que psicografava, e nessa época que eu estou falando, ele tinha seus 70 para 71 anos, ele esperava toda a mansão do caminho repousar, ficar em silêncio absoluto. E nesse momento ele começava com as psicografias. E olha que interessante, começamos com música. E Divaldo diz que cada espírito que por ele trabalha, que com o auxílio da ferramenta, da antena mediúnica que ele é, tem uma predileção por música. Então, por exemplo, Joana de Ângeles, que teve tantas encarnações católicas, o que ela gosta? Desse estilo de música. Cantos gregorianos, músicas que ela ouvia na igreja e no convento. Então, era esse tipo de música, e sempre é, que Divaldo coloca quando psicografa com Joana, agora nem tanto, que está com a saúde debilitada. Quando vem outro espírito, Manuel Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda gosta de músicas mais místicas, músicas mais que levam a gente aí, como essa que a gente começou, sabe, trabalhando a consciência, o equilíbrio, esse tipo de música, que trabalha os hertz, que trabalha os chakras e outras coisas. Quando vem o espírito Vitor Hugo, que aqui hoje eu não tenho tempo para falar sobre ele, mas pesquisem, que homem que escreve até hoje, maravilhosamente, trabalha com a escrita. Vitor Hugo, quando psicografa através de Divaldo, gosta de ouvir músicas orquestradas, peças de Mozart, Schubert e tantos outros, Schumann. E aí, Divaldo conta que numa das noites do ano de 98, está ele, às 11 horas da noite, preparando a mesa para a psicografia. Então, na sala dele tinha uma mesa aqui, que ficava de frente com a porta, do jeito que é aqui no Centro Espírita. Preparou, apontou vários lápis, enumerou as páginas das folhas em branco para não se perder, colocou ali tudo o que Vitor Hugo precisava para psicografar, porque eles estavam juntos trabalhando na psicografia de um livro. Então, Vitor Hugo, utilizando a mediunidade de Divaldo, totalmente distante do corpo, porque ele conta que ele ficava sentado do lado numa poltrona, ele usando o corpo perispiritual, enquanto via o próprio corpo sendo utilizado por Vitor Hugo, escrevendo freneticamente. Então nós estamos vendo agora, Divaldo se concentra. Começa a psicografia, Vitor Hugo se aproxima e freneticamente começa a psicografar o livro. Divaldo em espírito se afasta um pouco, senta-se na poltrona, que era aquela poltrona que ele usa quando um filho, os filhos que ele adota, os filhos espirituais da mansão, vem falar sobre problemas, alguma coisa, o filho senta ali e ele fica na mesa ouvindo. Mas naquele momento, Divaldo em espírito está sentado na cadeira. Diz Divaldo que a música que tocava era uma peça lindíssima de Mozart, Requiem. Requiem de Mozart foi encomendado numa certa época por alguém que estava prestes a desencarnar. Porque segundo um historiador, toda essa peça, não sei se alguém já ouviu, já teve a oportunidade de ver o que diz a letra, fala da morte física e da volta de alguém ao mundo espiritual. Então, embora seja algo triste, porque alguém se deparando com a morte, é belíssima.
ela eleva o nosso padrão vibratório. Requiem de Mozart. Está ali tocando, Victor Hugo psicografando. Divaldo disse que de repente olha para a porta e embaixo da porta surge uma luz maravilhosa. A luz era tão intensa, era tão bela, que pareciam pequenas estrelas que iam entrando e iam subindo pelo ambiente. Divaldo ficou maravilhado com aquela luz, quando de repente olha de novo e vê atravessando a porta duas entidades espirituais. Uma de mais ou menos idosa, está escrito idosa, uma idosa de 60 a 65 anos. Imagina, naquele tempo a citação era essa. Olha nós idosos aqui, eu estou beirando 60, com 54, né, dona Val, não vamos nem falar. Olha que vigor, né? Olha o vigor da idosa de hoje, 60 a 65 anos. A outra entidade espiritual também, uma mulher, aparentando de 40 a 45, entram as duas. A mais idosa era uma veneranda que trazia essa luminosidade, haja visto que a outra estava sendo acompanhada por ela, mas também uma luminosidade maravilhosa. As duas se aproximam e pedem licença, Divaldo. Irmão Divaldo, nos perdoe a intromissão. Entramos aqui porque escutamos a música, e a música Requiem de Mozart nos atraiu. Então nos desculpe, mas pela música estamos aqui e vendo quem é e o que faz. A vossa mediunidade, precisamos de teu auxílio. E a mais idosa diz assim, Divaldo, eu morei num lugar maravilhoso no Vale do Paraíba. E esse lugar tinha uma natureza majestosa. Eu tinha condições de morar num lugar privilegiado na terra. Ao acordar, colocava a Requiem de Mozart, abria a janela e escutava os pássaros cantarem. Olhava aquela natureza exuberante, tudo verdejante, o ar puro, e não tinha como, eu chorava em gratidão a Deus por esse planeta que nos acolhe. Divaldo, como é lindo. Então eu gostaria de pedir a você, por favor, eu sei que fazes palestras, que escreves livros junto aos amigos espirituais, se puderes, onde estiveres, fale desse planeta. O homem, isso em 98, o homem está matando a Mãe Terra. Ele não sabe ver a beleza deste planeta que foi preparado para nos acolher e para que estivéssemos aqui. Então, por favor, Divaldo, fale de tudo. Fale para o homem ter gratidão ao solo que pisa, ao céu, às estrelas, ao vento, à chuva, ao frio, a tudo, porque o homem só sabe reclamar. Se está frio é porque está frio, se está calor é porque está calor, está chovendo demais ou não está chovendo. Coloca fogo em tudo. Quantas coisas o homem faz, matando a natureza, sem acordar que está matando a si mesmo e todos aqueles que precisam, como ele, voltar um dia. Então, que planeta vamos deixar para os nossos filhos? Não, que planeta vamos encontrar daqui a um tempo, quando voltarmos. Porque nossos netos, bisnetos, pode ser um de nós voltando lá no futuro. E aí essa mulher faz esse pedido para Divaldo. A hora que Divaldo escuta, diz que ele sente uma emoção muito grande pelo amor que ela tem e a gratidão de ter vivido na terra. Ele diz, pois não, senhora, falarei. É uma promessa minha. Aí, neste momento, a outra moça, de 40 a 45 anos, pede a palavra e diz a Divaldo, eu também gostaria de falar. Divaldo, eu preciso muito da sua ajuda. E aí, ela vai começar a dizer o que a entristece, porque ao contrário da outra que fala de algo da humanidade, esta mãe vai falar da maior prova de fogo que ela passou quando na carne e que ainda continua do outro lado, porque não adianta estarmos num bom lugar, no nosso lar, termos essa luz que pareciam estrelas faiscantes, se quem a gente ama continua na carne, em situação difícil.
Então agora ela vai começar a dizer para Divaldo: eu também, meu irmão, tenho um pedido a fazer. Deixei uma filha na terra que está precisando de ajuda. Ela vive na cidade de São Paulo. Minha filha, ela mora em uma pequena rua, próxima também do Vale do Anhangabaú e ao Viaduto do Chá. Quem de nós já andou em São Paulo, conhecemos bem o lugar. Então é ali, Vale do Anhangabaú e próximo ao Viaduto do Chá. E aí ela continua dizendo: a viuvez surpreendeu-me quando eu era muito jovem, numa época, Divaldo, que a minha filha possuía apenas 4 anos de idade. Imagina, uma mãe ficar sozinha com uma filha de 4 anos, o pai ter voltado à pátria espiritual. E minha filha, Divaldo, saudosa, sofria muito com saudade do pai e sempre perguntava: mamãe, por que todo mundo tem um pai, menos eu? Na escola, quando cai a tarde, todos os pais vêm buscar os seus filhos, mas eu não tenho pai. Por que, mamãe? E aí a mãe responde, diz ela: eu, Divaldo, vendo minha filha sofrendo, só conseguia dizer: minha filha, o seu pai viajou para além do arco-íris, aquele traço de luz com várias cores que ficam no céu e representa uma aliança de Deus com seus filhos. Seu pai espera por nós além do arco-íris. Aí ela me dizia: mas mamãe, eu sinto muita saudade de papai. E então, sabe, mamãe, eu não amo Deus. Você fala que Deus nos ama, que nos quer tão bem, mas papai está lá, longe de nós. Por que Deus fez isso? E a mãe respondia para a filhinha: minha filha, não pense dessa forma. Se o seu pai não está conosco, foi Deus que quis assim. Quantos de nós não respondemos isso, né? Às vezes para os filhos: olha lá, Deus está vendo, é Deus que quis. Então imagina, uma criança de 4 anos, vocês acham que ela vai amar Deus depois de ouvir isso? Deus que quis assim. Por isso que lá no início, sempre ela questionava e a mãe sempre dizia isso. E é por isso que ela já disse lá no começo: então, mamãe, eu não amo mais Deus. Eu não quero saber desse Deus. E aí a mãe diz: Divaldo, o tempo foi passando. Minha filha era uma criança inteligentíssima, voou nos estudos. Passou para a faculdade que ela queria. Ela queria fazer psicologia na USP de São Paulo e ela conseguiu. No dia, Divaldo, que ela passou no vestibular, que ela sabia que ia realizar o sonho, ela passou numa loja de discos e comprou a peça Requiem de Mozart. Chegou em casa, nós nos abraçamos, ela me deu a notícia, fiquei muito feliz. E nesse momento nós começamos a escutar Requiem de Mozart. Costumávamos sempre a sentar no sofá. Ela deitava no meu colo, eu passava a mão nos seus cabelos e a gente conversava. E nessa conversa, minha filha de novo voltou a mesma pergunta: mamãe, não me conformo. Por que papai morreu? E eu, Divaldo, dizia sempre: minha filha, Deus quis assim. Eu não sei porque seu papai morreu. E a mãe dizia assim: também não sei por que a vida é tão cruel conosco. Mediante esse panorama, a moça foi para a faculdade. O drama da menininha de 4 anos permanecia. É uma prova de fogo para a mãe e para a filha, mas a maior vem agora. Uma semana antes da formatura. Vocês sabem, uma semana de acontecer a formatura, como é que a cabeça da gente que está na faculdade fica? É um momento especial. Você pensa na roupa, você pensa no baile, você pensa no jantar, quem você vai levar, e a mamãe, estando presente, é o maior orgulho. Mas essa mocinha também não teve a alegria que deveria ter, porque
uma semana antes da formatura, a mamãe querida volta à pátria espiritual. Analisaram o panorama? No momento em que você vai coroar os estudos para começar o trabalho, a jovem psicóloga, psicanalista, porque depois ela estudou mais, estava passando o momento mais difícil de sua vida novamente. Foi muito triste, difícil de superar. E a fala era a mesma: se eu não amava Deus, agora mais do que nunca o odeio. Não quero saber de nada que fale sobre Deus, que fale sobre a vida, que fale sobre o mundo. Mas vocês sabem, o primeiro amor sempre aparece, aquele amor com que a gente deseja casar, construir uma família. E ela também teve esse privilégio. Encontrou um rapaz na faculdade e a partir daí estreitaram laços, ficaram noivos. E quando era para marcar o casamento, ela descobre uma traição. Ele a traiu com outra moça e resolve largá-la para casar com a outra. Outra decepção, outra prova de fogo. Essa moça se viu formada, inteligentíssima, trabalhando, mas ao voltar para casa, os amores não estavam lá, nenhum deles, nem aquele que ela desejava formar a família. Então, essa moça se entrega às drogas. E a mãe conta tudo isso a Divaldo, dizendo: Divaldo, eu preciso de tua ajuda, porque minha filha está prestes a se suicidar. E se você não falar com ela até amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso da sua ajuda. Divaldo, procure minha filha. E aí Divaldo fala: mas senhora, São Paulo é grande, eu não tenho nada. Como eu vou falar com essa moça? Ela disse: vou lhe dar o telefone da minha filha. Ligue para ela. Ligue amanhã. Mas já vou te adiantar, minha filha vai tratá-lo mal. Porque antes de falar contigo, já procurei outros médiuns. Outros já tentaram falar com ela. Mas ela sempre diz que é telepatia, que é paranormalidade, que é alguma coisa de ler o pensamento que ela está pensando. Que não é nada de parte espiritual, porque ela não acredita nessas coisas, sequer acredita em Deus. Então minha filha vai te tratar com uma certa rispidez. Divaldo disse: eu já estou acostumada. Ela falou: você faz isso? Faço. Senhora, mas o meu corpo está ali, sendo utilizado pelo irmão Vitor Hugo. Como é que eu vou anotar esse telefone? Ela falou: aguarde, vou falar com ele. E a gente sabe a força do pensamento, não precisa falar. Vitor Hugo está escrevendo com a mão de Divaldo direita e ela vai ao lado e ele capta o que ela está dizendo. Vitor Hugo então continua psicografando com a mão direita de Divaldo e com a esquerda pega o papel e anota o número que a senhora lhe passa. E aí as duas então agradecem a Divaldo e saem. Requiem de Mozart continua tocando, e quando ela está indo lá na porta, a senhora mais jovem, de 45 anos, olha e diz: Divaldo, que horas são? Tem um relógio como aquele. Divaldo olhou e falou: faltam 15 para as 3 da manhã, senhora. Ela falou: então, Divaldo, nós vamos sair daqui e vamos à casa de minha filha. Vou aproveitar que o corpo dorme, conversar com a minha filha em desdobramento, afastada do corpo. Direi a ela tudo o que se passa, que falei contigo. Vou pedir a ela algumas coisas e eu gostaria que você, ao ligar, dissesse isso. Sonhou com sua mãe? Diga que foi sonho. Sua mãe disse isso, isso e isso. Ela esteve com você. Diga algumas coisas que podem impressioná-la. Quem sabe assim a gente a desarma. E foi embora. E Divaldo fez isso. Vitor Hugo psicografou até as 3 da manhã. Divaldo descansou das 3 às 7.
4 horinhas. A gente às vezes fica morto. Imagina psicografar. Talvez se fosse uma festa, né? Como diz minha sobrinha, vamos festar, vamos bailar, vamos em algum lugar. A gente ficasse, mas psicografando, estudando o livro dos Espíritos, ajudando. Eu acho que poucos fazem isso. Ele dormiu 4 horinhas. 7 horas da manhã estava de pé, correu à mesa, achou o número do telefone. Pensou, vou ligar. Pegou, começou a ligar e ele falou, mas está muito cedo. Se a mãe dela visitou às 3 da manhã, provavelmente ela vai acordar assustada, não dormiu bem, vamos esperar mais um pouquinho. E aí, Divaldo aguarda mais um pouco. 9 horas da manhã, agora eu ligo. E agora, gente, eu vou pegar meu óculos para ampliar a evidência, porque eu não quero falar das minhas palavras. Eu vou dizer exatamente como foi a conversa entre Divaldo e a moça. Ele liga, fala com ela. Olá, doutora. Aí ela fala, quem está falando? Aí ele diz para ela, aqui quem fala é Divaldo Pereira Franco, eu sou médium. E aí ele diz assim, da cidade de Salvador. A senhora não me conhece, mas eu desejo falar-lhe algo. Por favor, doutora, não desligue. Eu tenho uma mensagem para dar à senhora. É um recado de sua mãe, que já faleceu há algum tempo. Eu sou espírita, e já disse, sou médium. Aí ela diz, sabe, mais um. Repentinamente ela interrompe ele. E ele diz assim, e certamente serei o último. Sua mãezinha desencarnada procurou-me através de uma visita espiritual que recebi em minha casa. E não perca seu tempo. Eu não acredito em feitiçaria. Senhora, doutora, não se trata de feitiçaria. Fiz uma breve pausa e expliquei-lhe com ternura. A nobre doutora é uma pessoa culta e possui discernimento. Como eu assumi um compromisso de transmitir-lhe a mensagem de sua mãe, a senhora não irá se ver livre de mim até que eu fale a última palavra. Como eu disse, este será o último recado de sua mãe para adverti-la sobre o seu estado de saúde. Depois disso, a senhora será entregue à própria sorte. Aí ela diz para ele com muito enfadonho, então diga o que quer, não disfarçando o mau humor. E aí o Divaldo começa a fazer a narrativa com bastante ênfase, contando tudo que sucedeu. Aí ela diz, o senhor pensa que eu vou acreditar em uma farsa como esta? Ele diz, não somente penso, como tenho certeza, porque sua mãe me falou sobre um fato muito particular da vida de ambas. E aí ele conta aquele fato, desde ela pequena, ao passar na faculdade, comprar o disco de Requiem de Mozart, ouvirem juntas, conversarem, fala do viaduto do chá, fala tudo o que a mãe falou, não é verdade? Aí ela diz, sem dúvida, o senhor é um notável telepata. Está captando as informações no meu inconsciente, psicóloga, psicanalista, e tentando reproduzir tudo o que eu estou pensando. Olha como Divaldo responde. Pois, eu fico muito feliz com este conceito, doutora. Afinal, a senhora está me dizendo que eu não sou um médium, mas que eu sou um paranormal. Ao menos, não está me classificando com esquizofrenia ou qualquer problema mental. Este fato evidencia que a paranormalidade humana é um fenômeno real. E para não me desviar, diz ele, do rumo da conversa, voltei de novo dizendo para ela que a situação que ela passava era muito grave. Sua mãe me informou que a senhora está destruindo a própria vida usando drogas, que irão levá-la a uma disfunção cerebral ou um transtorno mental. E aí, ao escutar isso, ela fala para ele, mas minha mãe te falou que droga que eu estou usando? Ele falou, não senhora, os espíritos nobres não costumam ficar fazendo julgamentos ou fazendo mexericos. Sua mãe é muito discreta, apenas pediu para que dissesse isso. Aí depois de falar todas essas coisas para ela, Divaldo diz assim, olha, eu vou te passar 3 nomes, senhora, de amigos meus aí em São Paulo, muito renomados. Um advogado, muito conhecido.
um psicoterapeuta, um psicanalista, e a senhora vai procurá-los, porque profissionalmente são muito reconhecidos. E pergunte a meu respeito, para a senhora ver que eu não estou brincando. E aí ele diz assim: sua mãe pede que a senhora mude de atitude, faça uma terapia para evitar aquilo que está prejudicando a sua saúde. A senhora tem uma trajetória de vida tão linda. Eu tenho certeza de que és uma mulher muito bonita. Só vendo pela mãe, ele já pensou na filha. Ela disse: é porque você nunca me viu. Ele diz: mas eu posso imaginar. E nessa conversa, Divaldo diz então: no entanto, doutora, a senhora usa drogas que pode tirar-lhe a vida. Preste atenção. Eu vou parar de falar mais coisas para a senhora, mas sua mãe me disse que além da ausência dela e do seu pai, a senhora também foi vítima de uma traição afetiva. E conta do namorado que estava noiva para casar, conta toda a história. Aí ela diz para ele: senhor Divaldo, é o seguinte, o senhor está perdendo o seu tempo. Ele falou: de forma alguma. Olha que fala maravilhosa agora, a frase: uma pessoa só perde o seu tempo quando é ociosa, quando não faz nada. Que lindo, gente. Eu estou muito feliz por manter esse diálogo. E aí ele fala: doutora, eu estou encerrando essa nossa conversa, mas vou lhe dizer uma coisa. Eu estarei daqui 3 meses na cidade de Matão, interior de São Paulo. Haja visto que Matão estará completando, isso em 98, seu centenário, 100 anos, a cidade. E eu estarei lá, proferindo uma palestra. Aguardo a senhora lá para conhecê-la. Ela olhou. Imagina do outro lado do telefone: o senhor está louco? O senhor acha que eu vou sair daqui de São Paulo, me arrebatar e ir para Matão, 300 quilômetros, uma cidade que eu não conheço, para ver o senhor? Ele falou: eu não acho, eu tenho certeza que a senhora vai. A senhora vai saber de mim e vai querer conversar comigo. Eu não vou, a senhora vai. Eu não vou, a senhora vai. Porque eu estou saindo 2.600 quilômetros com o propósito de conhecê-la. Olha que lindo. Então isso aconteceu em Matão. E ele ainda fala aqui no livro que Matão, a terra onde o primeiro prefeito foi Caibachuta. Então eu vou e a senhora vai. E aí desligou o telefone. O que vocês acham? Chegamos em agosto, porque Matão fez 100 anos, dia 27 de agosto de 1998. Estamos em Matão, centenário de Matão, ginásio de esportes, um mar de gente. Clarim fez toda a movimentação. Livro sobre a mesa do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para o final da palestra, Divaldo ia distribuir. Ao final ele tira fotos, conversa com todo mundo, mais jovem, mais ainda, porque ele abraçava uma fila imensa em Matão. Alguém daqui esteve lá? Quando fez centenário? Ah lá, vocês viram essa história. Então vocês estavam nesse dia. Então, nesse dia, Divaldo conta que naquele mar de gente, antes de proferir a palestra, ele costuma olhar e consegue ter as nossas informações, inclusive ler os nossos pensamentos, viu, gente? Divaldo fala que uma moça em meio à multidão chamava a atenção, porque conforme ele olhava para ela, os olhos dela faiscavam, pareciam 2 estrelas. Por isso que essa passagem dele é conhecida como a moça com olhos de estrelas. E ele vê aquela moça e aquilo chama atenção. Ao final da palestra, aquela multidão de gente veio abraçar, tirar foto, ele sorridente, conversou, e quando estava terminando a fila, quem vem? A moça. E a moça se encaminha, com aqueles olhos faiscantes, quando ele escuta a entidade dizer: Divaldo, é minha filha. E Divaldo então, quando ela se aproxima: doutora fulana de tal, eu não disse que você vinha? E aí ela diz para ele: mas o senhor é um telepata maravilhoso, hein? Aí ele falou: não, não sou. Eu estou aqui com a sua mãe, minha querida. Aí ela diz:
Como? Onde? Ele fala: aqui do meu lado direito. Sua mãe está aqui. Pergunte qualquer coisa. Ela: qualquer coisa? Ele: qualquer coisa. E ela lhe dirá. Alguma coisa do teu passado que eu não conheça? Pergunte. Aí ela diz: qualquer coisa. Ele: qualquer coisa, senhora. Eu não vou perguntar nada. Eu vim aqui só para desmascarar o senhor, para olhar e dizer que tudo que o senhor me falou não me interessa. Outros já me procuraram. Eu sei, senhora, mas eu estou com a sua mãe. Mas eu estou dizendo ao senhor que eu não quero saber de nada. E aí a mãe diz a Divaldo algo muito importante. E Divaldo fala: então, já que a senhora não quer perguntar, eu vou dar uma informação que sua mãe está passando. Fulano de tal, que foi seu noivo e te abandonou, eu não quero saber dele. Não quero. Mas eu tenho que falar, senhora, tua mãe está pedindo. Ele ficou viúvo. Ele casou-se e está viúvo há algum tempo. E sua mãe diz que ele pensa muito na senhora, que ele a ama verdadeiramente. E que, embora tenha assumido um compromisso, ele não a esqueceu. Agora, viúvo, ele pensa na senhora com muito amor, muito carinho, desejando encontrá-la. Mas eu não quero saber. Tudo bem, a senhora não quer saber, mas eu vou pegar e vou anotar o telefone dele que a sua mãe está me passando. Olha que entidade espiritual. Pegou o papel, anotou o telefone e o nome do rapaz. Não é esse? Eu disse que eu não quero saber. A senhora vai saber. Senhora doutora, era em agosto, daqui quase 4 meses, eu vou marcar outra palestra em São Paulo, nas Casas André Luiz, que cuida de crianças especiais. Eu lá estarei para ajudar a arrecadação de fundos e nós vamos nos encontrar. Vá lá, vá e diga para mim, depois que ligou, o que aconteceu. E quem disse que eu vou ligar? A senhora vai ligar. A senhora não veio 300 quilômetros, não se abalou 300 quilômetros, viu o hotel, está nessa cidade que não conhece ninguém, nesse mar de gente, só para olhar na minha cara e dizer que não acredita. Existe alguma coisa aí que me diz que a senhora vai me encontrar. E aí se despediu dela, foram embora. Janeiro de 99, Casas André Luiz, aquele mar de gente. Aquela palestra entusiasta, senhores, senhoras, e falou, soltou o verbo. Ao final, quem vem depois de todo mundo? A moça com olhos de estrela. E disse: senhor é fogo, hein? O senhor sabia mesmo que eu ia, não é? Ele falou: sim, mas quero ouvir da senhora. A mãe do lado: minha filha voltou de volta, olha a minha alegria. Sua mãe está feliz, Divaldo. Onde ela está? À minha direita. Aí Divaldo diz para ela: sua mãe está feliz, doutora, com a sua força de vontade, por não desistir, por ter vindo aqui. Olha, Divaldo, eu fiz terapia. Eu liguei para o meu ex-noivo, conversamos, nos acertamos, eu perdoei e vamos nos casar. Que notícia linda, minha filha. E tem mais, Divaldo. Vamos nos casar e eu vou tentar reconstruir a minha vida com perdão. Divaldo diz assim: mas pensa que é simples assim? Não, senhora. Quando a senhora passa no seu trabalho alguém em consulta, quanto a senhora cobra? Ah, eu sabia. O senhor está colocando por terra tudo aquilo que eu acreditei. Ele falou: não, o certo é certo. Eu tirei um tempo da minha vida para atendê-la. Então eu também tenho o direito de cobrar. Quanto a senhora cobra? Aí ela falou que era um valor exorbitante, formada na USP, depois com doutorado, com tudo, psicanalista, imagine. A mulher é um crânio. Ela falou: isso está bem. Tirou da bolsa a carteira e falou: fala logo quanto o senhor vai cobrar, que eu te pago. Abriu a bolsa, pegou o cheque. Aí ela já tinha falado o preço da consulta dela, de 1 hora. Ele falou: olha, o seu é 1 hora, só que a senhora estudou bastante para isso. Eu tenho a espiritualidade, o meu tempo, a minha idade.
então também vou cobrar caro, mas vou cobrar só 15 minutos. O senhor fala logo quando o senhor vai cobrar? Ele foi até a mesa, catou o livro dos Espíritos e falou: meu preço é caro. A senhora vai levar esse livro para casa, vai lê-lo do início ao fim, muito bem, porque na próxima vez que nos encontrarmos daqui 3 meses, eu vou tomar como lição o conhecimento desse livro. Aí ela regala os olhos: a senhora disse que pagaria. Mas eu pensei que era dinheiro. Não importa, o meu preço é esse. E agora a senhora tem que pagar. A abraça, se despedem, e daí 3 meses eles se encontram. Daí 3 meses, Casas André Luiz, novamente, adentra a moça com o agora esposo, livro embaixo do braço. Ela vem, abraça Divaldo e chora, e fala para ele da alegria, da satisfação de ter lido o livro dos Espíritos e compreendido por que está na Terra, porque passou por tantas provas de fogo e porque a vida vale a pena ser vivida, aqui ou fora da Terra. Nesse momento os dois se abraçam, a mãe, entidade espiritual ao lado, também do lado direito. Nesse momento a filha diz: Divaldo, apresento-te meu marido. E nós decidimos, depois daquele dia, visitar as Casas André Luiz. Vimos as crianças e nós dois nos apaixonamos por uma criancinha. Uma criança de quase 10 anos, que não anda, não come, não fala, tem dificuldade para tudo. Está franzino. A medicação é muito difícil. A alimentação também. Ela pouco enxerga, mas nós amamos tanto essa criança que a gente vai adotá-la como filha. Por isso nos casamos rapidamente. Ela será nossa filha. E esse livro fez tanto sentido na nossa vida que nós vamos ser voluntários a partir de agora nas Casas André Luiz. E ela chora, o esposo chora, ambos agradecem a Divaldo. Divaldo os abraça e os dois vão embora. Ao sair, a mãezinha vira para Divaldo e diz: meu irmão, gratidão. Quero que saibas que daqui a um tempo minha filha engravidará e eu voltarei como filha dela para continuar o trabalho de renovação íntima e de felicidade, porque agora ela compreendeu a prova que tem que passar e o que tem que fazer sobre a terra, ser útil. O amor a tocou. Hoje ela compreende. E é por isso que eu preciso voltar para continuar encaminhando minha filha. Nesse momento, termina a história da moça com olhos de estrelas. E aí a gente volta, 2025. Cada um de nós, começando por mim, quais são as nossas aflições? O quanto nós já questionamos Deus, por que comigo? Será que a gente já compreendeu as vicissitudes da qual a questão 132 nos fala? Deus lhes impõe a encarnação como meio de chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas mesmo expiando, tendo as dificuldades, nós temos o dever de seguir exemplificando o bem, porque somos co-criadores com Deus. Desta maneira, nós temos mais a agradecer que a pedir, porque se o Cristo disse que no mundo teremos aflições, se Jesus pudesse agora ser visto por todos nós e verbalizar aqui, ele diria: qual parte da minha fala você não entendeu, ó jovem espírita? Tenho-vos dito isto,
para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não lembramos o que fizemos, mas com certeza devemos ter firmeza de passar pelo que passamos, porque é a cada um segundo as suas obras. Então eu vou encerrar com uma musiquinha que eu gosto, que ela fala da gratidão. E a música diz assim: em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Então, gente, que toda noite a nossa última imagem, antes de deitar, seja o Cristo acalmando a nossa tempestade. Que a gente possa, antes do corpo repousar, porque o espírito não precisa dormir, dizer para Jesus: Mestre, pode estar difícil, desafiador, a expiação ou a prova pela qual estou passando, mas eu terei bom ânimo porque estás comigo. Desperta, ó tu que dormes, vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Confiemos em Jesus e no seu poder de seguir guiando-nos para a elevação de nós mesmos, para sermos sal da terra, luz do mundo, porque o Cristo disse que brilhe a vossa luz. Então, mais cedo ou mais tarde, teremos olhos de estrela e um rastro brilhante para que outros possam nos acompanhar. Gratidão pela paciência com que me ouviram, que Jesus os abençoe sempre.